Planetas como faculdades de conhecimento. Eu gosto também desse jogo de palavras, tesouros medievais como ferramentas cotidianas e ferramentas medievais como tesouros cotidianos. Então, a gente começa com uma abertura, com um desenho do Lucas, e eu, claro, vou trazer uma citação do Omar Khayyam, que eu vou tomar como o primeiro fundamento da nossa conversa. É uma citação que eu gosto particularmente. Não vivas sob o terror dos planetas. Os planetas são 1000 vezes mais impotentes que nós. Muito bem. Eu já vou entrar direto nas séries analógicas. Não vou ficar passando muito tempo falando de pensamento analógico, porque vocês vão ver, ele vai estar o tempo todo presente, a gente vai, assim, com a prática, a gente vai começar a pegar, e também porque eu mandei para vocês um vídeo de introdução falando, uma introdução ao pensamento analógico. Então, quem não pôde ver, veja, fique à vontade, e também pode colocar perguntas no chat. E muito bem. Então, aqui estamos com os nossos 7 planetas, os seus 7 símbolos gráficos, e eu vou mostrar uma série analógica que vocês já viram, porque vocês já começaram a ver o Nizami. Então, só que essa série aqui, eu botei os planetas na ordem clássica deles, e não é nessa ordem que tem uma relação analógica com os dias da semana. Na verdade, o Mercúrio não é terça-feira, Vênus não é quarta, então nós vamos ver a ordem certa é domingo é dia do Sol, segunda da Lua, terça é de Marte, quarta Mercúrio, quinta Júpiter, sexta é a Vênus, sábado Saturno. O Nizami começa com o Saturno. No final, vocês vão entender a lógica do Nizami, vocês vão ver que interessante como que ele construiu isso. Então, a gente vai seguir a lógica do Nizami, a gente vai começar também com o Saturno. Muito bem, uma outra série analógica é essa. As 7 tradições simbólicas. O xamanismo é o Sol, o Saturno é o hinduísmo, Júpiter, o taoísmo, Marte, o judaísmo, budismo, cristianismo, islã. Eu não vou me demorar aqui. Em outro momento, ou no final do curso, se vocês quiserem muito, eu faço uma passagem explicando por que cada um é cada um. Eu só estou mostrando aqui para vocês verem como que a analogia é uma coisa que a gente pode juntar qualquer coisa com qualquer coisa. A gente vai para qualquer mundo. Então, eu peguei 7 tradições e fiz uma analogia com os planetas. E tem uma razão, claro, para fazer essa analogia. Eu inventei da minha cabeça. Uma outra série são os profetas ao longo da história. Então, o Ídris, que aparece na Bíblia, que é o que sobe com a carruagem de fogo, é o Sol, Saturno é o Abraão, Júpiter, o Moisés, Marte, Arão, que é o irmão do Moisés, que nas histórias é o Harun, Harun em árabe, que quando a gente vê nas histórias Harun al-Rashid, nas Mil e Uma Noites, é o Arão. Vênus é o José, Mercúrio é Jesus e a Lua é o Adão. Uai, que esquisito, porque na outra série analógica a Lua era o Islã. Por que agora a Lua não é Muhammad, o profeta do Islã? Boa pergunta, mas não é a hora de responder, que é meio longo. Mas tudo isso são combinações. Uma outra série é agora a das faculdades de conhecimento. Faculdade de conhecimento, que é análoga ao Sol, chama-se coração. Eu, de propósito, mantive o mesmo termo utilizado pelo Ibn Arabi, que é a minha principal referência na minha pesquisa. Ibn Arabi é
um sufi, então ele é um místico do sufismo, que é uma via mística do Islã, e ele viveu século XII, século XIII, nasceu no século XII, morreu no século XIII, na Espanha moura. E, enfim, a maior parte da minha pesquisa está em torno da obra dele, mas também em torno da obra de vários sufis e depois também de forma secundária, mas também nos últimos mais de 35 anos que tem a minha pesquisa, comecei pesquisando taoísmo, depois pesquisei budismo, e aos poucos eu fui misturando tudo. Mas então, só para vocês saberem, coração é um termo usado pelo Ibn Arabi no século XIII. A lua, o Ibn Arabi chama de espírito vital. Acontece que espírito vital tem uma designação muito precisa na Idade Média e que não faz sentido hoje. Hoje nós podemos substituir por uma outra palavrinha que está muito mais perto da nossa experiência. Esse também é um trabalho a que eu me dediquei durante todo o tempo da minha pesquisa, que era como trazer para hoje o pensamento de outras culturas, sem trair esse pensamento. Então, como fazer uma tradução rigorosa? Aí eu tenho muitas explicações de por que eu trouxe essa palavra que eu vou trazer, que também não vem ao caso agora. Mas tudo são coisas que vocês vão anotando, que quiserem me perguntar, que a gente pode falar mais depois. Então, a lua seria a emoção. E aqui eu estou tratando a emoção como uma faculdade de conhecimento, não simplesmente como uma coisa que acontece dentro da gente. O Mercúrio é a reflexão, Vênus é a imaginação, tudo isso segundo o Ibn Arabi, tá? Marte, eu também trouxe essa palavra. É ação, e a ação também como uma faculdade de conhecimento. Quando a gente chegar no dia de Marte, a gente vai ver toda a explicação de por que eu trouxe essa palavra. Júpiter é a aspiração espiritual, segundo também Ibn Arabi, e segundo Ibn Arabi, Saturno é a razão. Muito bem, temos aqui as nossas 7 faculdades de conhecimento que nós vamos trabalhar agora nesse curso. O Trivium e o Quadrivium era um conjunto de ciências no finalzinho da Idade Média, começo da Renascença, ainda então com toda uma ambiance medieval, e nós temos então 3 ciências e depois 4 ciências, e elas são análogas aos 7 planetas. Nós vamos ter Mercúrio é a lógica, Lua é a gramática, Vênus é a retórica, no Trivium, e no Quadrivium, aritmética é o Sol, música é Marte, geometria é Júpiter, astrologia é Saturno. Então, vem bem a calhar começar um curso com Saturno, porque aí eu posso, ao mesmo tempo, fazer também uma introdução sobre um jeito de pensar a astrologia hoje. Então, aqui temos como é que nós vamos relacionar analogicamente a astrologia com a razão. Eu fico imaginando que, para as pessoas que estão chegando agora, começou a aparecer já os pontinhos de interrogação. Como assim? A astrologia é análoga à razão? Que coisa curiosa, porque justamente no nosso tempo, na nossa época, a astrologia é uma das últimas coisas que a gente relacionaria com a razão. Vamos ver se vocês vão me dar razão agora. Então, Saturday, eu coloquei em inglês porque é o dia de Saturno. Nós vamos agora trazer de volta esse conto do Nizami, esse conto tão triste, tão duro de atravessar, falando de Saturno. Então, aqui, essa iluminura é uma ilustração persa sobre o Nizami, sobre essa história e sobre o Saturno. Tá todo mundo de preto. Então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês, eu vou trazer algumas coisas técnicas primeiro sobre esse conto. Então, eu vou dizer que o nome
da princesa é Furak, e Furak tem a mesma raiz no árabe de Furkan. Furkan é um termo técnico, ele aparece no Corão, que é um termo técnico do árabe. Isso aqui, o Nizami era um sufi, nós estamos em plena tradição sufi, em plena mística medieval. O Nizami é do século XII, e ele, então, vai usar o persa e o árabe. E aqui, então, esse termo quer dizer distinção. A cor preta, no final do conto, ela diz: é também a noite escura e a pupila pela qual a gente vê. E essa ideia de que a gente pode se orientar numa noite escura. Daqui a pouco a gente vai ver a importância desse simbolismo. A tristeza, um elemento que aparece o tempo todo, um elemento fundamental, e, finalmente, uma paixão do ego, que é a impaciência. Então, aqui eu já trago um termo de referência da mística, de todas as místicas, que é essa ideia de que nós temos, pelo menos na nossa estrutura pessoal, a estrutura de uma pessoa, tem pelo menos duas maneiras de ser olhada. Uma é o ego e outra é o centro do indivíduo. E eu já vou logo, então, trazer uma metáfora para vocês, para a gente começar a estabelecer um dos nossos primeiros termos de referência, uma metáfora muito interessante, que é isso porque nós estamos habituados, na nossa sociedade, a pensar o indivíduo. E o indivíduo, ele é o quê? Ele é uma forma inteira, né? Não tem essa ideia de que nós somos várias coisas diferentes aqui dentro. Então, essa metáfora vai dizer o seguinte: você tem o Hamlet, que está ali num drama, ele tem que matar o seu tio, e você tem o ator que está fazendo o Hamlet. O Hamlet está envolvido no drama e está no seu sofrimento, enfim, está no seu drama, e o ator sabe o final da peça, sabe tudo que vai acontecer. E eu gosto sempre de lembrar que ele possivelmente, depois que termina a peça, vai tomar uma cerveja com o ator que faz o Cláudio, que é o seu arqui-inimigo do Hamlet. Então, o Hamlet não entende o que está acontecendo, e aos poucos ele vai entendendo, mas o ator entende perfeitamente tudo. Então, o que todas as místicas dizem? Todos nós possuímos um ego, que é o nosso personagem, que é o nosso Hamlet, e todos nós possuímos um ator que sabe mais do que a gente supõe que a gente possa saber. Nós estamos aqui em pleno ambiente místico. Então, do que eu estou falando para vocês? Não faço a menor ideia. Eu só sei, como diria o nosso querido personagem, eu não sei, eu só sei que é assim. Porque é claro que todos nós possuímos ego, e sair do ego para conhecer o próprio ator significa que a gente transcendeu o ego. Então, isso é uma operação mística. Nós aqui estamos interessados não em mística, mas sim em educação. Eu estou trazendo elementos da mística para falar de educação. Então, eu não vou falar dessa parte mais profunda que é o ator, mas eu vou mencioná-la como uma abertura possível para nós. E vocês vão ver que isso tem muita utilidade. Então, vamos respirando, vamos deixando a coisa ir andando, porque devagarzinho as peças começam a conversar umas com as outras. Muito bem. Então, aqui eu vou trazer um poema famoso do Ibn Arabi: quando me pus a caminho, preparei para a guerra, hoste após hoste, os exércitos da minha paciência. Vejam que ideia interessante pensar a paciência como guerra, como um exército que está indo para uma guerra. E tem muitas consequências esse jeito de pensar. Muito bem. Então, prosseguindo aqui, vamos olhar um pouco
para esse conto e para esses elementos que eu coloquei agora para vocês. Então, a paciência é um fundamento de toda discussão, o ego impaciente, o ego que não consegue se controlar e que põe tudo a perder, e que aí mergulha o homem numa profunda tristeza. Ah, e nós estamos lembrando que Saturno é a razão. Então, como é que nós vamos chegar na razão com isso? Nós vamos começar a olhar para a paciência, inspirados pelo Ibn Arabi, como uma ação e como uma estratégia de guerra. Isto é, como um combate. O que estamos combatendo? E não apenas combatendo, mas combatendo com método, com estratégia. Este é, então, um elemento fundamental desse conto. Nós vamos olhar bastante para a paciência. Então, podemos ter bastante paciência agora. E nós acabamos de ver essa palavra, as distinções. As pessoas que assistiram ao curso de astropedagogia, signos, podem pensar, será que são as distinções como aparecem no signo da Virgo? Não. Estou falando de um outro tipo de distinção, mas não vou fazer a distinção entre as duas agora. De qualquer maneira, vamos só deixar quieto, estamos falando de distinção no campo de Saturno, no campo da razão. E vou dar alguns exemplos para vocês, então. Bom, vamos pensar numa pessoa que gosta muito de comer comida gostosa, ou comer comidas especiais, ou uma pessoa que gosta muito de cozinhar e que tem muitas referências com relação ao ato de cozinhar e o ato de saborear a comida. Ela pode estar ali fritando um ovo e ela pode dizer, eu gosto de fritar o ovo assim, assim, eu gosto de fritar com azeite, não com manteiga. Vem uma outra pessoa e fala assim, para mim é tudo igual. Claro, para essa pessoa, a distinção entre o azeite e a manteiga não faz muito sentido, porque ela não está se conectando com essa área da realidade de maneira a fazer distinções. Ou seja, é como se eu pudesse dizer, essa pessoa, ela tem uma relação, primeiro eu vou falar assim, uma relação de interesse, ela curte isso. Ou, imagine qualquer área, uma pessoa indo fazer compras no shopping, um menino jogando futebol, as coisas mais banais. Para as pessoas que olham para aquilo com um interesse especial e que estão envolvidas especialmente com aquilo, as distinções são muito importantes. E a gente poderia começar, então, dizendo que o que é a nossa primeira ideia de racionalidade, tal como ela é pensada em outras culturas diferentes da nossa. Na nossa sociedade, se a gente estiver na rua perguntar para alguém, me fala um pouco o que é razão, as pessoas normalmente vão nos descrever o que é raciocínio. E o raciocínio é uma das possibilidades da faculdade mercurina, que é a faculdade da reflexão, não tem nada a ver com razão. A razão é a nossa capacidade de nos conectar com alguma coisa como uma totalidade. Agora eu vou fazer uma metáfora importante para a gente, como se essa coisa fosse uma língua. Então, eu começo a falar. Quando a gente está aprendendo uma língua, o que acontece? A gente primeiro troca as palavras, pronuncia errado, confunde tudo, e aos pouquinhos tem uma hora que a gente domina a língua, e aí a gente vai inventando as palavras que a gente quer. Exatamente como o cozinheiro faz. Uma pessoa que não sabe cozinhar, ela vai ali, pega o livro de receita e fica seguindo. 200 gramas de manteiga. Ok. Então, ela vai lá, mede 200 gramas. O cozinheiro, que conhece a língua da culinária,
Ele olha e fala, bom, isso aqui é 200 gramas. Ah, mas hoje eu não quero pôr 200, hoje eu quero fazer com 150. E ele vai variando, porque ele domina aquela língua. Ele se relaciona com aquilo como uma língua. Então, para ele, as distinções são fundamentais. E é isso que é a razão. É um conhecimento de um todo, mas todo nesse sentido. Eu entendo a totalidade da língua, mas ela não está o tempo todo presente. Eu vou falando. Eu tenho a totalidade do português aqui dentro, vocês também. Ah, muito bem. Só que a gente, a qualquer momento que a gente está falando, a gente está escolhendo as palavras. Está escolhendo da onde? Ah, desse lugar que contém todo o português. Então, em primeiríssimo lugar, a razão é a nossa capacidade de ter uma totalidade e de trabalhar com ela. Daqui a pouco. Então as distinções, nesse caso, são muito importantes. E é isso que nós estamos começando a ver. Então, o que é a paciência logo de cara para nós? A paciência é a paciência de ir fazendo as distinções. Quando a gente diz, ah, é tudo igual. Ah, vamos embora, gente. Não, não se preocupa com isso, é bobagem. Às vezes, não é. Quando uma pessoa que realmente entende daquilo olha e diz, calma, essa distinção é importante, e a gente diz, não, tudo bem, nesse caso a gente está sendo impaciente. Então, essa ideia de paciência é uma ideia muito técnica. Nós vamos ver daqui a pouco como que a gente tem uma enorme tendência a pular por cima das distinções. Ah, tanto faz. A gente vai respirando e, ao longo dos próximos dias, quem sabe a gente vai conseguindo observar e se lembrar como isso é comum na vida de todos nós. Bom, então, vamos olhar um pouco para a razão e vamos lembrar, então, que ela é um conjunto de referências. O que é o português? É um conjunto de referências. Tem sujeito, predicado, está tudo organizado, tem uma gramática própria, tem um jeito de organizar as palavras, não é só palavras próprias, mas são estruturas próprias. E esse é um conjunto organizado. Agora, eu também, por exemplo, digamos que eu agora desenvolvi uma grande capacidade de cozinhar bem. Mas, por exemplo, as minhas referências são: eu conheço bem o arroz, o feijão, algumas carnes, algumas raízes. E para mim está bem essas referências. Eu conheço uma pessoa que praticamente não conhece nenhuma comida mais sofisticada, dessas comidas gourmet, essas coisas, e ela é uma das melhores cozinheiras que eu conheço. Ela faz uma comidinha assim comum, ordinária, maravilhosa. Esse conjunto de referências, ela sabe utilizar na sua integralidade. Então, não é a ideia de que o conjunto de referências tem que ser uma coisa esplêndida. Depende. Agora, é claro que se você tiver em outras circunstâncias, por exemplo, em que você está agindo, você está numa reunião familiar e você tem como referência a ideia de que todo domingo as pessoas devem se reunir na casa do patriarca e da matriarca e devem ficar em silêncio comendo. Então, se uma pessoa começa a falar, essa pessoa está indo contra o seu conjunto de referência do que você faz, você diz, shh, cala a boca. É um outro conjunto de referências. Aqui eu trouxe uma coisa bem exagerada, só para vocês verem que existem pessoas, por exemplo, que acreditam que nós temos que ter uma raça pura e que nós devemos matar ou expulsar todos aqueles que não
pertence a uma ideia de raça ariana. É um tipo de referência. É muito importante que a gente entenda que essa ideia de referência, nós precisamos, aos pouquinhos, ir descolando essas referências do seu conteúdo. O nazismo, ele parece um sistema de referências, ou outras formas de governo parecem um sistema de referências. Mas a gente precisa entender que o sistema de referências mesmo é uma coisa um pouco mais sofisticada. Vamos ver se a gente devagarzinho consegue distinguir isso. Vamos respirando, tá, gente? Por enquanto vai ficando meio abstrato, daqui a pouco vai começando a cair a ficha. A razão envolve não apenas você ter um conjunto de referências, mas você fazer um trabalho de aplicar essas referências conforme o contexto. Então, a minha referência é que na minha família, no domingo, as pessoas devem almoçar em silêncio. Aí nasceu a minha netinha. Até agora, todo mundo ficava em silêncio. Mas aí a minha netinha começa a falar, vovó, vovó, no meio do almoço. E eu me derreto. E aí eu começo a mudar, flexibilizar o meu sistema de referências. E por quê? Porque eu estou adaptando a um novo momento, tempo, lugar e pessoas. É claro que com isso eu vou atrair a ira dos meus filhos, que vão dizer: você passou toda a nossa vida nos infernizando e agora, com a netinha, você libera tudo. Pois é. Eu estou dando exemplos bem banais para a gente ir começando a ter uma ideia do que está em jogo. Mas é claro que nós podemos olhar isso de uma forma muito mais complexa. Quando a gente pensa o que alguém que trabalha com física quântica está fazendo quando tem que aplicar certas teorias ao funcionamento do que está sendo observado. Então, vejam como isso pode ser bastante complexo. E como há uma analogia entre uma coisa e outra. Quando eu estou falando de sistema de referência, pouco importa se é física quântica ou se é o conservadorismo de uma família de classe média. Há uma analogia entre ambos, porque ambos são sistemas de referências. E também é preciso, para que eu saiba aplicar corretamente um verdadeiro sistema de referência, é preciso que eu me conecte com a necessidade do momento. Digamos que eu diga, a minha netinha pode falar. Aí meus filhos começam a falar, isso é injusto, porque você sempre usou uma outra regra. E aí começa a surgir um conflito. E eu vou ou questionar o sistema de referências, ou questionar o meu momento, a minha necessidade. Eu posso chegar e dizer assim, não, vocês têm razão, eu tenho que impor disciplina também para minha netinha. Ou então, eu posso estar numa outra situação em que eu estou procurando conhecer faculdades de conhecimento, porque eu quero conhecer melhor o meu funcionamento interno. E aí eu posso dizer, puxa vida, havia ciências em outras épocas, em outras culturas, que nos permitiam estudar o nosso funcionamento interno e olhar para o mundo interno de uma forma racional, fazendo distinções. E eu começo a dizer, puxa, que interessante, então eu quero estudar os planetas, quero estudar signos. E eu começo a fazer analogias e a descobrir os funcionamentos. Eu começo, então, a ter um conjunto de referências muito sofisticado. Bom, mas e aí? Como é que eu vou aplicar agora, para a minha necessidade agora? O que eu preciso agora? Puxa vida. Eu vou olhar
E sempre vai haver uma dúvida. Isso que eu acho que eu preciso mesmo? Ou é o meu ego? Ou é a minha ganância? Ou é a minha preguiça? Ah, eu estou fazendo uma dieta de tirar o açúcar. Ah, gente, mas hoje é sábado, vai. O que custa? Vou tomar uma Coca-Cola. Isso aí é porque eu estou me flexibilizando ou é o meu ego safado que está morrendo de preguiça de experimentar uma restrição? Meu ego que está impaciente. Como que eu sei qual é a minha verdadeira necessidade? Está aí uma bela pergunta. E a resposta que nós temos que nos dar. Nós não temos outra escolha. A resposta é: nós não sabemos. Nós não temos meios de investigar qual é a nossa necessidade real. Se a gente for honesto, a gente vai ver que isso é a mais pura verdade. É muito difícil saber se é um vício ou uma virtude, para falar de um modo ético. Mas também, tecnicamente, nós não sabemos como investigar o meu ser mais profundo. O que eu conheço de mim é o Hamlet. Como que eu posso perguntar para o Hamlet, falar, Hamlet, deixa de existir, deixa de ser Hamlet e entra em contato com o ator que está aí atrás? O Hamlet não entende o que eu estou falando. Muito bem. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que esta é a nossa condição. Todos nós já ouvimos falar de um fundamento da religião católica, por exemplo, a religião cristã, na verdade, que diz que há uma coisa chamada pecado original. O pecado original é uma forma simbólica para se referir à condição desse mundo. Em outras culturas, também existe a ideia da condição deste mundo, isto é, estar vivo. Estar vivo quer dizer estar dentro de uma limitação, ou vários tipos de limitação. Aqui, nesse campo místico em que a gente está navegando, a ideia da limitação é justamente não sabermos como ir além do nosso ego, como nos conhecer de modo a saber o que realmente é fundamental. Então, tem escolhas que nós não somos capazes de fazer se a gente for totalmente honesto. É como se houvesse um, uma enorme, fundante escuridão, como parte da natureza desta vida, da condição essencial de estar vivo. Depois a gente pode desenvolver mais isso, mas vocês vão ver quantos contos antigos falam disso. Dos jeitos mais variados, em mitos indígenas, em etnias africanas, tradição judaica, enfim, onde a gente for, a gente vai achar vários mitos falando sobre a escuridão. E a gente acha que é um jeito pessimista. Isso não tem nada, vezes nada, que ver com pessimismo. Isso tem que ver com uma referência. É uma referência técnica. Saber que há limitações é um saber fundante. Se nós fôssemos capazes de ensinar para as nossas crianças, isso é dificílimo, tá? Mas todas as outras culturas têm mitos e símbolos para ensinar os seus membros a se relacionar com as limitações como uma referência, não como uma limitação real. É uma, é, é uma consciência da realidade. Saber que há limitações e saber que há outras coisas, além das limitações também, do que a gente não vai falar hoje, a gente vai falar com as outras faculdades. Mas
pensando aqui, nesse mundo e nessas condições, o que nós temos é uma condição de escuridão, e essa é a tristeza. A tristeza saturnina, que tem profundamente a ver com a impaciência de sermos capazes de lidar com essa condição limitante. A tristeza não é um sentimento, não é uma emoção, não é, a ideia não é ler o conto e ficar triste. Ah, meu Deus, que chato, olha, coitado dele. Porque há uma coisa categórica nesse conto. Porque se vocês forem olhar para outros contos, vai chamar a atenção. Que coisa estranha. Não tem volta, não tem perdão. Ele errou e acabou. Acabou tudo. Ele perdeu o paraíso. Agora, se você olhar para outros contos ou outros textos antigos, você vai ver que sempre tem essa ideia de um arrependimento, de um perdão, de uma possibilidade de refazer. Por que que nesse conto isso não está em pauta? Nesse conto, o que está em pauta é a tristeza. A tristeza, então, simbólica. A tristeza simbólica quer dizer a tristeza que é uma estrela do nosso céu de referências. Nós vivemos uma sociedade que não tem referência para lidar com o sofrimento. Nós achamos que o sofrimento é uma coisa ruim. A gente aprende isso. E a sociedade ocidental moderna inteira, gente. A gente pode dizer, nossa, mas como assim? Tem 1000 romances, tem 1000 acontecimentos. A gente está o tempo todo falando de sofrimento. A gente está falando de sofrimento, mas a gente não está dizendo para os membros da nossa sociedade que o sofrimento é uma parte fundante da natureza e que a ideia do sofrimento não é a gente escapar dele, não é a gente fugir ou acabar com ele. Mas esse é um discurso moderno que aparece aqui e ali das mais variadas formas, e nós somos treinados a procurar não viver o sofrimento. Vocês querem exemplo? Não, não me peçam exemplo, porque tem tantos. Desde o jeito como a gente lida com uma criança que acabou de se machucar. Qual é a mãe, o pai ou o professor que olha e diz assim, caiu, a criança lá berrando. Ah, tá doendo? Com a maior tranquilidade. É mesmo? O que que você está sentindo? O que está acontecendo? E a criança lá berrando, exigindo que você tenha uma atitude, que você fique aflito, que você pegue ela logo, porque ela está dizendo, está errado o que está acontecendo comigo. Eu não aguento isso. E você diz, aguenta. Sem dizer. Eu não estou falando de uma ética, não estou falando de comportamento. É muito difícil usar as palavras para a gente falar de referência, porque eu só estou tentando começar a mostrar para vocês é que a nossa relação com o sofrimento não é uma relação técnica. A gente não olha para o sofrimento e diz, opa, estou sofrendo, bom, vamos ver agora o que, que eu posso fazer. E é claro que não é, opa, vamos ver o que, que eu posso fazer como se nada tivesse acontecendo. É assim, está horrível, está doendo, está muito duro, mas eu não acho que está errado. Essa é a sutileza. Eu quero acabar, eu quero parar de sofrer, mas não está errado. Não é alguma coisa fora do normal. Você ter uma doença não é uma anormalidade. Você ficar sem dinheiro não é uma anormalidade. Qualquer sofrimento é uma condição saturnina, porque eu posso usar tecnicamente a minha paciência e começar a usar a minha razão. Não quer dizer ausência de sentimento. Na nossa sociedade, razão é ficar frio. Não. Razão é procurar uma totalidade e procurar ter paciência enquanto você não vê essa totalidade. Mas nunca, você está muito impaciente.
Eu estou dando aula agora, Pretinho. Eu já te dei o seu papá. Agora, depois. É verdade, eu não estou inventando, não. A Laila está aqui me pedindo alguma coisa, mas a vida é assim, Laila. E ela é pretinha, a Laila. Bom, vamos parar de distração. Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma tentativa de começar a trazer o elemento, o que nós estamos querendo dizer com conjunto de referências. E o que quer dizer sofrimento, tristeza e condição de escuridão, condição de não saber, como sendo uma referência deste mundo. Vamos prosseguir, vamos ver onde a gente pode chegar com isso. Então, aqui eu posso ter um sistema de referências. Vocês já viram? Quem já assistiu o curso comigo, olha agora e fala assim, lá vem ela de novo com esse exemplo. Eu adoro esse exemplo, eu acho ele extremamente eloquente, mas essa ideia de que se eu tenho um sistema de referências que é um trilho, eu vou dizer para vocês, por exemplo, a moral. A moral diz tudo que eu tenho que fazer. E aí, muito bem, eu vou seguir esse trilho. Agora, e se acontecer algum imprevisto? E se tiver alguma situação concreta que não se encaixe dentro de uma ideia moral abstrata? Por exemplo, não roubar. É o mesmo exemplo que eu sempre uso. Não roubar é uma ideia moral, muito bem, mas tem algumas circunstâncias em que alguém está passando muita necessidade, tem bons motivos para roubar, então não cabe nesse trilho. Como é que eu faço para flexibilizar? Bem, a moral não é útil como um sistema de referências, então, porque ela não é flexível. Ok, então vamos pensar num sistema um pouco mais flexível, uma estrada. Eu posso dar marcha ré, eu posso explorar as laterais, pegar atalhos. Agora, uma coisa também é verdade, se eu sair da estrada, eu posso me perder. Então, é um tipo de sistema de referências e ainda assim ele está pronto e alguma coisa que saia fora, escapa, esse sistema deixa de ser útil para mim. Como que eu posso pensar um sistema de referências que me guie em qualquer circunstância? Quando? Quando, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu vou dizer que é esse sistema de referências. Se eu sou um navegante, eu estou ali no meio do oceano, não sei para onde eu vou, eu olho para o céu e digo, bom, aqui está o norte, aqui está o leste, e eu vou me direcionando, porque eu conheço, eu sei como ler nas estrelas e eu posso me orientar. Se eu estou na Terra, a mesma coisa. Ou seja, esse sistema ele não é um caminho fixo, ele é um conjunto de caminhos possíveis. Ah, estamos começando agora, por meio de uma metáfora, a entender o que é realmente um sistema de referências. O sistema de referências não tem um conteúdo fixo. Isso aqui é bom, isso aqui é certo, isso aqui não é bom para a saúde, isso aqui vai me desequilibrar. O sistema de referências não vai dizer isso. Ele vai sempre dizer: depende. Neste lugar em que você está, você olhando o sistema de referências, o que é útil para você aqui, agora, pode ser isso. Então, isso é que é racionalidade. Isso é que é você poder, exatamente como alguém que gosta muito de cozinhar. A pessoa vai dizer: ih, acabou a cúrcuma. Puxa vida, mas nesse prato a cúrcuma era tão importante. Não tem problema, eu vou usar outra coisa. Depois vocês perguntam que outra coisa para a Mônica, tá? Porque eu não faço ideia do que eu poderia usar no lugar da cúrcuma. Mas, enfim, para quem não sabe, a Mônica manja muito de nutrição. Então, quando eu tenho um sistema de referência sofisticado, o que é fundamental?
Não é o conteúdo, não é o que está me dizendo, mas é sim como que eu posso utilizar esse sistema para aproveitar a circunstância e ver o que é possível fazer aqui, agora, e tentar me perguntar sobre a minha real necessidade. Então, essa é uma questão saturnina. A razão é, ao mesmo tempo, aquilo que me permite me movimentar e, ao mesmo tempo, eu tenho uma condição muito dura, porque é muito difícil saber qual é a minha real necessidade. Eu só vou saber quando eu utilizar uma outra faculdade de conhecimento, que é o sol, o coração, da qual a gente vai falar na semana que vem. Mas, do ponto de vista da razão, eu tenho um aparelho sofisticadíssimo, que é uma capacidade de conhecer uma língua da realidade, de entender as coisas na sua totalidade e saber como aplicá-las, mesmo que eu não saiba exatamente qual é a minha necessidade agora. Estamos respirando. Bom, então, nós estamos chamando de referências o céu das estrelas fixas e vamos ver agora que outras metáforas a gente pode usar para falar disso. Então, muito bem, eu vou me perguntar, nesse contexto, estou falando da razão, da racionalidade, do céu das estrelas, mas, efetivamente, o que é, então, Saturno? O Rumi, que é um grande místico também do século XII, ele tem uma história famosa que se chama O Elefante no Escuro. Ele conta a história de um grupo um vilarejo que nunca tinha visto um elefante, e um belo dia um circo chega na cidade, e aí alguns começam a dizer, olha, tem um elefante lá. E ninguém sabe o que é um elefante, nunca viu. Então, durante a noite, algumas pessoas vão e entram ali debaixo da lona, e elas não enxergam o elefante, porque está tudo escuro, então elas começam a palpar o elefante. Um grupo. E no dia seguinte, eles vão para a praça, ali no vilarejo, e as pessoas perguntam, então, como que é o elefante? Aí um lá responde, um elefante é um bicho comprido e que tem uma forma muito flexível, assim, e na ponta tem um buraco. Aí o outro que estava lá também, na noite passada, fala, não, 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 não. O elefante é como se fosse um tronco de árvore, bem sólido, bem rígido. Aí outro diz: não, não, o elefante é uma coisa chata, bem fininha, assim, longa, que eu fiquei apalpando um tempão. E, evidentemente, a gente vai compreendendo que, enquanto eles estavam tentando conhecer o elefante sem ver a totalidade do elefante, eles tinham as ideias mais contraditórias e que parecia, e cada um tinha a sua certeza, cada um dizia, puxa vida, eu sei, porque eu fui lá, eu experimentei, eu tenho certeza que o elefante é o que a gente sabe que é uma orelha, para o outro, uma tromba, para o outro, uma pata. Então, é como se os antigos tivessem, e o Rumi, especialmente, está fazendo aí uma conversa sobre as nossas discordâncias. E como essa é uma questão saturnina, essa é uma questão também da nossa condição. Nós nos colocamos, quando a gente não está vendo uma totalidade, a gente se apoia em certezas que são crenças, a gente não sabe diferenciar muito crenças de certezas, então a gente cria um sistema de crenças e a gente confunde isso com a nossa posição. Ora, a posição racional, profundamente racional, é procurar nos distanciar da nossa opinião, da nossa percepção imediata e procurar ter uma visão de conjunto. Portanto, o que é o Saturno é muito simples. Saturno
É isso. Vamos continuar. Estamos no campo das metáforas. O livro do Gênesis nos conta que Abraão não tinha filhos, nem esperança de descendência. A Sara aparentemente era estéril. E que uma noite Deus o chamou para fora da sua tenda e lhe disse: olha para o céu e conta, se puderes, as estrelas. Enquanto Abraão contemplava as estrelas, ouviu a voz dizendo-lhe: assim de numerosa será a tua descendência. Então, isso está citado no livro do Martin Lins, mas é do livro do Gênesis, tradição judaica inicialmente. E Abraão, então, é o profeta de Saturno. Muito bem, vamos seguir nas nossas analogias. Estamos aqui diante do Abraão, que é o pai de uma multidão de nações. A gente sabe que o Abraão teve um filho com a escrava, Agar, que é o Ismael, e porque a Sara aparentemente era estéril, aí passou um tempo, ele teve o Isaac com a Sara. E aí a Sara falou para Abraão: bom, agora que nasceu o meu filho, eu quero que você mande a escrava embora com o filho dela, porque é o meu filho que vai ser o primogênito. Isso são narrativas, tá? Mas é tudo simbólico. Aí o Abraão levou Agar e o Ismael para o deserto, e Agar ficou sozinha com seu filho no deserto, e do calcanhar do Ismael nasceu uma fonte, e ali é o começo do mundo árabe. O Ismael vai ser, a descendência do Ismael vai ser os árabes, e a descendência do Isaac vai ser os judeus. Então, a tradição judaica começa com Isaac, a tradição que depois vai ser o Islã começa com Ismael, e o cristianismo vem da linhagem do Isaac, da linhagem judaica. Então, o Abraão é o pai das três tradições abrâmicas, judaísmo, cristianismo, islã, que compõem uma parte bastante grande das nações hoje. Não são todas, mas é uma grande parte. Então, o Abraão é o pai de uma multidão de nações. Muito bem. O Abraão, então, é um fundamento. O começo de tudo está na história do Abraão com a Sara e com a Agar. Agar. A, a ideia de um fundamento de alguma coisa que está justamente a razão como termo de referência, ela é um fundamento para todas as ações. Eu não vou me estender muito nessas definições. Vamos tentar fazer analogias. E é também a ideia de totalidade, como a gente viu. Então, o Abraão é o pai dessa multidão de nações. Ok. O fundamento, analogicamente, pode ser visto como um esqueleto. E a totalidade, você vê, o Saturno é o último planeta visível do Sistema Solar. Então, ele engloba todo o Sistema Solar. E aí também é uma analogia com o total, a totalidade. Então, isso que engloba é também a pele. E se a gente procurar em qualquer manual antigo de astrologia, ou mesmo moderno, a gente vai ver. Saturno está ligado ao esqueleto e à pele. E as pessoas dizem, mas não sabem por quê. Então, como é que uma coisa está ligada ao fundamento, ao mais profundo, ao mais interno, e também está ligado ao mais externo, que é a pele? Que tipo de simbolismo curioso é esse? Não tem nada de curioso. A ideia de coisas antagônicas e opostas é uma ideia moderna. No mundo antigo, as coisas opostas elas são sempre complementares. Tem algumas histórias para a gente falar disso, mas agora eu não quero me estender muito, porque a gente já ainda tem bastante coisa para falar. Bastante não, mas um pouquinho.
não quero também apressar ninguém. Vamos com calma. Então, esqueleto e pele. O interno e o externo. Muito bem. Saturno é interno e externo. Pode parecer um paradoxo, mas a gente vai ver como não é. As pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Esse é um ditado da etnia Bambara, que eu também adoro citar, porque é uma das melhores sínteses que eu conheço sobre o modo como as outras culturas pensam o ser humano. O ser humano é múltiplo, tem muitas pessoas dentro dele, é muito diferente da ideia que a gente tem hoje de indivíduo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Então, há pessoas... Então, esse é uma questão, por exemplo, a gente tem um drama, né? Muitas vezes, a gente pensa o coletivo, por exemplo, como sendo alguma coisa que está em oposição ao individual. Ah, eu tenho interesses individuais, mas eu tenho que pensar no coletivo. Então, para pensar no coletivo, eu vou dizer não para certos interesses individuais. Essa é uma maneira de construir que é lógica, não é analógica, e é uma aparente contradição. Se você for contar para um indígena que isso existe no mundo ocidental, ele vai olhar e falar, mas vocês não são meio burros, não? Porque por que que o interesse individual se opõe ao interesse coletivo? Existem muitas pessoas na pessoa, existem várias pessoas dentro de cada pessoa que têm um enorme interesse na felicidade dos outros. Nós não somos ontologicamente, fundamentalmente, egoístas. Existem algumas pessoas dentro de nós que, por paixões do ego, reagem de forma egoísta em algumas situações. Mas as pessoas da pessoa têm muitos jeitos de estar na realidade. E elas estão... Eu vou mandar para vocês, eu ia mandar, eu esqueci, desculpe, esse texto do Amadou Ampateba sobre as pessoas da pessoa, e vocês vão ver como ali tem toda uma ideia de que a pessoa está conectada com todo o universo. E que essa conexão faz com que o interesse nas outras pessoas não seja só um interesse moral, é um interesse técnico, é um conjunto de referências. Faz muito sentido, do ponto de vista da pessoa, que todas as pessoas possam se realizar e que a realidade possa ser fonte de realização, ainda que muitas vezes a gente esteja na escuridão e não saiba o que fazer. Mas a possibilidade de todas as pessoas se realizarem também é uma referência. Então, a oposição entre interno, externo, individual e coletivo não faz sentido nesse contexto. Não há nada que está excluído do céu. Qual é a direção que eu possa dizer? Ah, essa direção aqui não pode. Não, o céu está lá, ele não diz nada sobre o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Ele só diz: bom, se você quer ir para tal direção, você tem que olhar para as estrelas e ver, é para cá que você vai. O sistema de referências não é moral. Muito bem? O homem moderno vive nas cidades, enquanto que o homem antigo vivia no universo. Essa é uma frase do Walter Benjamin, que é um filósofo do século XX, que começou a estudar, um filósofo judeu, que começou a estudar a mística judaica, e ele percebeu que coisa interessante que é essa, que é a compreensão de que a pessoa não é isolada e ela não está só no seu mundo, ela está no universo. Como que ela está no universo? Porque ela pode fazer analogias de qualquer coisa com qualquer coisa. Eu posso agora começar a falar para vocês que a maneira como eu estou me sentindo, experimentando agora, esse momento, equivale a uma montanha e que acabou de se dar conta que tem uma cachoeira aqui jorrando dentro dela. Ok,
Acabei de fazer uma metáfora usando coisas que aparentemente estão lá fora. Sim, estão lá fora, mas como eu posso fazer analogia, elas também estão aqui dentro. Qualquer coisa está aqui dentro. Inclusive as coisas que lá fora parecem impossíveis. Uma montanha se dando conta de uma cachoeira parece impossível, mas aqui dentro não só é possível, como é verdadeiro. Está todo mundo respirando. Agora sim, agora eu vou me dirigir para conclusões. Exterioridades. Então, são coisas típicas do mundo em que há indivíduos e da nossa sociedade. Se a gente tivesse tempo, eu poderia fazer todo um percurso mostrando como que, a partir da modernidade, o racionalismo tomou conta, e não a razão, mas o racionalismo. Nós deixamos de entrar em contato com certos elementos sutis, passamos a inventar a noção de indivíduo, um monte de caminhos. Então, só para dar um pequeno panorama para vocês, vamos olhar para as exterioridades como sendo um tipo de funcionamento da nossa sociedade, e ali nós temos a famosa filosofia, entre aspas, do Tenke. Uma brincadeira que eu gosto de fazer, falar é a filosofia japonesa do Tenke, que é a mania que a gente tem de lidar com as nossas questões dizendo tem que fazer isso, tem que estudar tal coisa, tem que ganhar dinheiro, tem que sei lá o quê. E é uma forma da gente, porque a gente não conhece o Saturno, porque a gente não conhece a razão, a gente age irracionalmente, tentando forçar o nosso sistema a funcionar de um jeito diferente, porque a gente não é capaz de olhar e falar, bom, deixa eu ver qual é o panorama, o que eu estou enxergando, como é que eu vejo o meu mundo interno e como é que eu pacientemente posso ir construindo uma mudança, alguma coisa que eu estou percebendo que é importante agora. Não, eu pego e digo assim, eu tenho que ter disciplina. Como assim? Isso é uma exterioridade. As irresponsabilidades, a maneira como a gente utiliza a moral. A gente diz, as coisas são assim, eu ajo assim, assim, assado, e eu não percebo que o meu discurso é um e a minha ação é outra. E, portanto, eu sou completamente irresponsável, porque eu não estou, de fato, praticando aquilo que eu professo. Então, isso aqui, eu estou usando essa palavra, irresponsabilidade. Mas o que eu quero? Eu quero criar um panorama para a gente das exterioridades para depois eu poder trazer a importância do Saturno na nossa vida. Eu também tenho a impaciência, que a gente viu, e essa certeza que a gente tem de que a paciência é uma atitude. Você tem que ter muita paciência agora. E a gente olha e fala assim, paciência é ficar quieto, ficar esperando. A gente não tem a ideia de que a paciência é uma estratégia, é uma forma de usar a nossa racionalidade. Isto é, ser paciente é procurar fazer distinções, é procurar conhecer o todo e é procurar se abrir para o céu das estrelas fixas. Daqui a pouco a gente melhora isso. E nós temos aqui o indivíduo e o individualismo, que são as limitações. O indivíduo é um bloco e tem uma história individual fechada. Ele não pode, nós não temos conceitos, referências que nos permitam pensar a pessoa como um ser essencialmente coletivo. A gente tem que fazer uma ginástica moral, ética, para incutir em nós a ideia de que nós podemos ser altruístas e pensar nos outros e funcionar conjuntamente. É uma profunda exterioridade. Eu estou falando por alto, não dá para desenvolver muito. Se vocês discordarem, por favor, tragam isso para a gente melhorar, refinar essa ideia. E nós temos uma referência única. É uma mania
não é bem uma mania, é uma forma de funcionar, que é essa ideia. Bom, eu sou alopata. Então, se alguém vem me falar de homeopatia, de medicina chinesa, para com isso. Eu uso a alopatia. Ou então, eu uso as faculdades de conhecimento, eu uso os signos dos planetas. Isso é uma totalidade, eu não preciso de mais nada. Como assim? Os signos dos planetas são um conjunto de referências. A medicina chinesa é um outro conjunto de referências. Eu posso usá-los, eu posso combiná-los conforme as circunstâncias. A razão não quer dizer um sistema único. Ao contrário, a razão tem muitas dimensões. O céu das estrelas fixas, justamente porque ele é vazio, pode conter qualquer sistema de referência analógico. Eu posso dizer, o meu céu das estrelas fixas é o conjunto do zodíaco. O outro vai dizer, agora experimenta fazer conversar com a acupuntura, a medicina chinesa. Nós vamos ver que tem uma riqueza aí. E que, portanto, usar a nossa razão é poder usar permanentemente várias referências. Muito bem, as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Vejam que eu usei essa frase de um jeito no slide anterior, agora estou usando de outro. Então, finalmente, agora, o último passo de referências que eu estou colocando, os contos das 7 tradições, os contos xamânicos, budistas, taoístas, sufis, etc. O ensino analógico sufi tem uma dimensão interessante que, à medida em que nos familiarizamos com ela, pode ser observada em quase toda parte. Esse fato está resumido na afirmação de que as coisas que possuem uma forma mental possuem também uma forma física e uma forma refletida nos eventos sociais. Então, você tem uma ideia, você tem uma analogia dessa ideia no seu corpo e você tem uma analogia dessa ideia no seu grupo, nos eventos sociais. Você pode pensar, por exemplo, que a lenda do Santo Graal é uma lenda que se refere ao mundo interno de uma pessoa. Ou você pode dizer, não, a lenda do Santo Graal se refere à história do Ocidente. Analogicamente, você pode dizer, é tudo isso. Os contos possuem essa dimensão. Eles têm planos. E você compreender isso e usar o pensamento analógico é você usar a sua racionalidade para trabalhar com os contos como uma fonte de ensinamento. É por isso que em todas as tradições você tem a presença de contos. E esses contos não são para criança, como na nossa sociedade. Ai, que bonitinho, vamos contar um conto para as crianças, para elas dormirem. Não, os contos nas outras sociedades são para acordar. Se o recipiente, por exemplo, é um ser humano, o conteúdo pode ser definido como sendo a natureza e a qualidade do seu ser interior, seja psicológico, educacional ou espiritual. É disso que nós estamos falando. Quando nós pensamos em contos como pura racionalidade. É isso que confere às histórias de ensinamento a sua realidade, as narrativas de ensinamento, os relatos entre contatos de mestres e discípulos, a sua vitalidade. Eles estão vivos. A cada momento, você tem uma experiência diferente com eles. Eles não são uma estrutura fixa de conhecimento. Eles são uma estrutura de experiência. Eles são um céu de estrelas fixas. Aqui é o Idris Shah, que é um sufi que morreu em 96. E só mais uma citação dele. É nesse ponto que podemos nos familiarizar com o conto e considerá-lo como uma analogia, novamente, analogia, coerente e fértil de certos estados da mente. Tais símbolos são as personagens da história. Seu comportamento sugere à mente o modo pelo qual a consciência humana pode trabalhar. Funcionando num nível inferior,
que é a representação por imagens, aqui, no nível aqui, concreto, homens, mulheres, animais, lugares, movimento, nós temos a possibilidade de estabelecer um contato com as faculdades superiores do espírito. É disso que nós estamos falando. Então, eu estou conversando com vocês sobre Saturno e, ao mesmo tempo, eu estou falando de astrologia. Eu estou falando dessa ciência com a qual nós estamos trabalhando hoje e que vamos trabalhar ao longo desse curso. A astrologia é esse funcionamento analógico. A astrologia é Saturno, porque a astrologia é pura racionalidade. Estamos chegando agora na última parte. Espero que vocês não estejam muito cansados. Vocês vão entender que era preciso fazer todo esse caminho, não dava para fazer mais curto que isso. E aqui, então, temos o Saturno, como a gente viu, é a razão, é a astrologia, é a totalidade, é o esqueleto e a pele. Como razão, você pensa, então, em referências como uma língua. Como uma língua quer dizer, o português está vazio, ele não está dizendo nada, ele não está dizendo o que eu tenho que falar. Mas na hora que eu começo a falar, eu estou utilizando o português, eu estou utilizando as suas estruturas, e o português está me guiando para eu conseguir falar o que eu quero falar. Então, o português é vazio, mas quando eu falo, eu dou forma. Isso é que é a estrutura de referências. É o trabalho sobre as exterioridades, é o trabalho de converter as exterioridades em possibilidades internas. Como é que eu dialogo com a minha impaciência? Como é que eu dialogo com o tem que? Utilizando a minha capacidade saturnina de olhar para o todo e de procurar me movimentar dentro desse todo. Eu vou utilizar a paciência como ciência, eu vou utilizar o pensamento analógico, isso é absolutamente fundamental. Eu não posso utilizar lógica, moral, para ver o que está acontecendo. Eu preciso buscar analogias que vão revelar para mim o que está acontecendo. Aos poucos, ao longo do curso, isso vai ficando cada vez mais claro para vocês. Eu vou utilizar o céu das estrelas fixas, uma bela metáfora, e eu vou pensar a interioridade como sendo esse universo. Eu não sou só uma pessoa que é brasileira, que é mulher, que é filha do meu pai e da minha mãe, que é da minha família. Eu sou também uma inglesa. Aliás, eu sou, na verdade, uma marciana, uma venusina. Eu sou uma formiguinha. Eu sou um elefante, um mamute que viveu alguns milhões de anos atrás. Eu sou todos os desenhos da caverna de Chauvet. Isso é interioridade. Os contos, como a gente viu, como essa estrutura racional de possibilidades. Portanto, a racionalidade includente, isto é, aqui cabe tudo. Não há possibilidade de dizer isto aqui não presta. Vejam como isso é complexo, como isso é ousado e como isso é radical. É a mística que vai trazer esse elemento. E por isso que eu acho tão interessante, no século XXI, a gente trazer esses elementos, porque hoje nós estamos precisando de lidar com a diversidade e com o comum. E, aparentemente, na nossa sociedade e no nosso jeito de pensar, no nosso modelo mental, a diversidade se opõe ao comum. Como é que pode ser comum e ser diverso? Essa é uma questão do século XXI. E nós podemos lidar com ela com uma concepção de razão saturnina. O comum, então, deveria ser um campo de tradições, quando a gente começa a olhar para as pessoas e perceber que elas são línguas. Isto é, elas têm um campo total e elas têm possibilidades. Eu não olho para a pessoa como, eu sei quem é essa pessoa. Essa pessoa é brasileira, é mulher. Não, eu não olho para essa pessoa assim.
Eu olho para essa pessoa como um campo possível e como alguém com quem eu estou estabelecendo uma relação aqui, agora. Eu estou falando rapidinho porque eu não quero passar o tempo muito, mas vejam como isso é um lugar de meditação. Quando vocês ouvirem esse vídeo de novo, vocês já não vão pensar assim, nossa, que doideira, nossa, quanta coisa. Já vai estar mais simples. E quando vocês ouvirem pela terceira vez, pela quarta, vocês vão começar a ver, nossa, tem uma meditação para eu fazer. Não adianta eu querer entender com a minha cabeça isso e já aplicar. E tem que deixar, tem que ter paciência. E aqui eu mesma estou usando tem que, né? Não, eu não tenho que nada. Eu vou respirar, eu vou olhar, eu vou dizer, eu posso meditar sobre isso e eu posso ir deixando, como o cozinheiro que está ali querendo aprender a cozinhar, e ele diz, eu vou deixando, eu vou experimentando, um dia eu vou ser um grande cozinheiro. É uma paciência ativa, científica. E tem, então, dentro do campo da razão, as aberturas, que são as pessoas da pessoa e todas as possibilidades da gente unir o que está separado. Política e espiritualidade, por exemplo, que tradicionalmente, a partir do século XVII, começam a se separar, se separar. No século XX, são totalmente antagônicas, pega até mal num grupo político você fala de espiritualidade e vice-versa. Hoje, no século XXI, nós estamos vendo essas coisas dialogarem. E, enfim, o social e o pessoal ganham outras dimensões. Então, quando a gente olha para tudo isso, quando a gente pode entender como essas coisas se articulam sem procurar ver essa totalidade, sem procurar dizer, eu quero ver o português. Não, eu deixo. Eu sei que o português está aqui dentro, e eu começo a falar, eu entendendo que tem leis que eu estou seguindo aqui, eu entendendo que eu não posso saber tudo, eu posso ter uma paciência, e que eu posso ir aos poucos vendo e compreendendo, isso é que é autoconhecimento. É um campo saturnino. Um inventor americano do século XX escreveu essa preciosidade. Você nunca muda uma coisa lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o atual obsoleto. Esse é um pensamento saturnino. Eu construo outra totalidade, de modo que a totalidade que eu tinha se tornou obsoleta. Veja que coisa simples e, ao mesmo tempo, fundamental, se a gente quer pensar. O Rumi, então, vai nos dizer que o mundo inteiro é a forma externa da razão universal. Agora a gente pode entender, mesmo que talvez agora não, mas depois de ver várias vezes essa aula, vocês vão olhar, nossa, eu estou entendendo um poema do Rumi. O mundo inteiro é a forma externa da razão universal, porque ela é o pai de todas as criaturas racionais. Quando um homem age ignominiosamente em relação à razão universal, a sua forma, o mundo mostra os dentes, a impaciência. Seja leal a esse pai e renuncie à desobediência, a desobediência da razão. Obedeça à razão, para que esta casa terrestre possa lhe fornecer tapetes dourados. Então, o dia do julgamento será o pagamento da sua condição, a condição desta vida. A terra e o céu serão transfigurados diante de você. Estou sempre em harmonia com o nosso Pai. E a terra sempre me parece um paraíso. A cada momento, uma nova forma, uma nova beleza.
a cada momento uma nova direção para fazer desaparecer o tédio diante dessas novas visões. Eu vejo um mundo cheio de bênçãos, água fresca proveniente de novas fontes. A razão não admite nada fixo. Ela é um caleidoscópio, porque ela está o tempo todo lidando com tempo, lugar e pessoas. Eu tenho que me atualizar. Ela não é uma moral fixa. Ela é língua. Ela é viva. Então, finalmente, todos os nossos aprendizados são, então, pessoais e são também patrimônio da humanidade. Porque o Saturno é interno e externo, e as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Cada um de nós, então, cozinha a humanidade dentro de si. Tudo aquilo que a gente aprende, a humanidade está aprendendo. Isso é uma fala analógica, eu não vou discorrer muito sobre isso. Depois, quando a gente olhar para outras faculdades, na última aula, a gente retorna para isso, para dar uma outra olhada nisso. Finalmente, o mapa astrológico de nascimento. Então, o que quer dizer a gente ter o Saturno no nosso mapa astrológico? Cada um de nós, ao nascer, a gente projeta os planetas no lugar em que a gente nasceu e a gente tem, então, o desenho da posição planetária na hora em que a gente nasceu. Isso se chama horóscopo ou mapa astrológico de nascimento. Para cada um de nós, o Saturno cai numa casa, numa das 12 áreas de experiência possíveis nesta cosmologia, nesta astrologia. Então, o que significa você ter Saturno na casa 1, ou na 2, ou na 3? As pessoas que fizeram o curso de astropedagogia dos signos vão poder ouvir as aulas e começar a buscar o Saturno delas e das pessoas que elas conhecem para começar uma meditação. Quem não fez esse curso, não tem problema, tenha paciência e, em algum outro momento, talvez queira fazer, não importa. O que importa agora é a gente fazer essa última meditação. Existe uma diferença fundamental entre mapa e biografia. Isto é, no mapa, no nosso horóscopo, não está a nossa biografia. Eu não posso olhar o mapa de uma pessoa e dizer tal dia aconteceu isso com você, ou você tem essas características, ou você se comporta de tal jeito. Isto não faz o menor sentido do ponto de vista dessa construção que eu estou fazendo. Eu aqui não estou excluindo, não estou dizendo que a astrologia moderna, que diz que o horóscopo tem a ver com a biografia, eu não estou dizendo que a astrologia moderna é do mal, é o bandido, e que essa astrologia que eu estou falando aqui é o mocinho. Nós não estamos fazendo antagonismo. Eu só estou aqui procurando trazer para vocês um entendimento dessa astrologia e desse Saturno e desse campo analógico que a gente está construindo. Então, aqui não existe nenhuma relação entre mapa e biografia, assim como não existe nenhuma relação, eu não posso olhar para a língua portuguesa e adivinhar o que é que eu vou falar, o que é que outra pessoa vai falar. Isso está aberto. A ideia de aberturas. O céu das estrelas não define. O destino está escrito nas estrelas. Se está escrito, quer dizer que não está determinado. Porque aquilo que é da ordem da escritura é da ordem do passível de ter muitas interpretações. Tudo que está escrito pode ser lido de muitas formas diferentes. Isso é que quer dizer linguagem. Linguagem quer dizer múltiplas definições.
escrever não é fixar. Escrever é abrir-se para muitos significados. Estou falando o oposto do que a gente aprendeu? Estou. Estou lá em outras culturas. Estou levando a gente para uma viagem para o mundo encantado. Muito bem. É muito diferente, então eu não vou olhar o mapa para saber os comportamentos, as características e o que vai acontecer na vida das pessoas. Eu não vou olhar o mapa para encontrar coisas fixas nas pessoas. Afinal de contas, a gente está mudando o tempo todo e o mapa é um só. Como é que eu posso olhar o mapa e dizer assim, ah, bom, as pessoas tentam fazer isso, né? Ah, você numa certa época era assim, depois você mudou, você ficou assado. Se elas acertarem, é uma coincidência. Como a ciência já mostrou isso de milhões de jeitos. Isso não é uma ciência moderna. Isto é uma ciência antiga. Então, não se trata de regras, se trata de linguagem. Finalmente, a gente pensa a gente como indivíduo e a gente pensa os outros como indivíduos. A gente pensa as crianças como indivíduos e a gente vai educar as crianças como indivíduos. Então, na nossa sociedade, a gente olha para as crianças, por exemplo, a criança nasce, o bebê nasce, ele é um bife de olhos. Essa é uma expressão do Jacques Lacan. Ou seja, não tem nada ali. Ou uma tábula rasa, como disse o Locke, baseado no Aristóteles. Ou seja, a gente não sabe nada quando a gente nasce. E a gente vai aprendendo aos poucos, conforme o contato com o mundo externo. E, se a gente for seguir o Foucault, por exemplo, a gente diz, estamos inseridos em linguagem e informações discursivas. Se a gente for seguir o Foucault e os estruturalistas. Então, a gente é efeito da linguagem. Sempre essa ideia de que não tem nada a priori. Agora, olhando para as crianças e pensando que cada uma delas tem o Saturno no seu horóscopo natal de nascimento. A gente sabe que onde a gente tem Saturno, a gente está procurando enxergar, experimentar tudo o que nos acontece a partir de uma totalidade. E esse é o grande drama saturnino, porque como a gente não sabe disso, como a gente não tem referências de totalidade na nossa sociedade, a gente está ali procurando desenvolver uma racionalidade, mas a gente não sabe. Então, tem uma hora que está ali e a gente está perdido. Tem uma hora que a gente está ali e a gente descobre, como se fosse... Eu estou num curso de culinária, só que eu estou ali numa situação onde eu tenho Saturno, numa área onde eu tenho Saturno. Eu sou uma criança. Naquela área, eu estou buscando desenvolver e eu não sei. Então, alguma coisa que me frustra, eu não sei que aquilo faz parte de uma linguagem que eu estou construindo, que eu estou aprendendo, que eu estou descobrindo. Eu tomo aquilo como frustração e eu tento reagir com o meu ego e com os condicionamentos da minha sociedade. E eu, muitas vezes, eu mato aquilo. E eu vou e digo para as pessoas, eu sou péssima nisso. Só que, numa área analógica àquela, ao contrário, eu descobri uma coisa, porque eu tenho Saturno ali. Então, ali, eu falo, eu sou muito boa. E eu não sei, eu não me dou conta de que é a mesma área, analogicamente. Eu não me dou conta de que eu estando contente comigo, ou eu estando chateada comigo, nada disso realmente importa. Porque o que realmente importaria seria se eu soubesse que eu estou ali trabalhando para construir uma totalidade, e eu vou passar minha vida inteira fazendo isso, para eu estar, como o Rumi diz, eu estar em contato com a frescura da vida. É para isso que eu tenho que utilizar uma faculdade de conhecimento chamada razão. Mas eu não sei disso. Então, eu vivo sob uma tortura. Agora, se eu olhar para uma criança,
e perceber, ela tem o Saturno nessa casa. E olha o que ela está fazendo. Ela está buscando aprender sobre isso. Eu estou vendo a criança já ser um cientista, desde o primeiro dia, da primeira respirada. E eu tenho inúmeros exemplos para contar para vocês sobre isso. Eu passei a minha vida vendo isso. O que é que outras culturas dizem sobre uma criança ou sobre o ser humano? Ele não é. Nós podemos até assumir que nós somos um bife de olhos, nesse sentido de que, tá bem, tem um monte de conhecimento que a gente não tem, mas tem alguma coisa com a qual a gente já nasce. É o que dizem outras culturas. Por exemplo, no Islã, a gente nasce com uma qualidade inata, que eles chamam de fitra, que é uma qualidade profunda e que um mestre sufi na Turquia me disse, isso é um horóscopo. Em outras culturas, cada criança manifesta a luz da sua singularidade, do ser único que ela é, desde o primeiro instante. Ela já é alguma coisa. Ela já é ela. E nós podemos contemplar isso vendo ela fazer as suas experiências saturninas o tempo todo. Basta a gente conhecer, ter essas referências. E essa é, na minha experiência, uma das maiores alegrias que eu já conheci.